Oi, gente, tudo bom? Aqui é Márcio, representante da Ladir no Brasil. Super feliz hoje de estar aqui com a Renata, gestora da área de recursos hídricos da Vale, né? E acabou de participar de um painel super interessante aqui no Congresso Ladir 2025 de sustentabilidade hídrica pelas empresas, né? Rê, eu queria que você respondesse para mim uma coisa que me chamou muita atenção na sua apresentação, é esse foco da Vale de buscar fontes alternativas de água. Sim. Explica pra gente por que isso é tão estratégico e como é que nasceu esse conceito. Lógico. Olha, esse conceito vem dessa intencionalidade, tanto de estar bem onde a gente está, quanto da continuidade operacional, né? Então, quando a gente pensa em produzir, né? Então, produzir o minério que está no nosso celular, o minério que está nos nossos carros, nos aviões, etc., na infraestrutura urbana, a gente precisa ter essa continuidade, produzir esse minério de ferro para fomentar a infraestrutura urbana, né? Mundial, né? Não só brasileira. Então, a gente precisa de água para operar. Isso é uma máxima, não tem como não utilizar água, né? O processo faz parte, né? Então, ao invés de eu usar fontes convencionais, impactando ali outras pessoas que estão ali, múltiplos usos, usuários diversos, eu consigo alternar essa fonte. Então, exemplo, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar é da água renovada. Então, a gente, quando usa uma água renovada, o que é água renovada, né? Para quem não está sabendo, é um efluente que antes seria colocado num rio, depois de um tratamento secundário, né, em sua grande maioria, que voltaria para aquele rio. Então, você tem uma carga orgânica ali que está sendo gerada jogando na natureza de novo. De uma população muito grande, né? Então, você pega essa água, você trata essa água e você usa dentro do seu processo. Então, além da continuidade operacional, além da gente começar a usar uma fonte mais sustentável, a gente ainda age em prol da bacia hidrográfica e das comunidades que a gente está ali ao redor. Então, assim, para a gente isso é uma máxima e é um ponto extremamente importante dentro da produção. Legal, fantástico, acho que é importantíssimo mesmo, parabéns pelo trabalho. Um segundo ponto que também você comentou, e eu acho que isso é uma tendência, é de ações consideradas coletivas, né? Então vocês estão trabalhando lá no Espírito Santo, num projeto, né, de usar fazer o reuso ou a reciclagem do efluente municipal, quer dizer, o efluente do município, da sociedade, que também, como você comentou, seria tratado num nível secundário e devolvido ao rio, né? Vocês utilizam isso para o processo de vocês. Como que é essa questão das ações coletivas? Isso é um foco, né? Porque geralmente, até certo ponto atrás, as indústrias costumavam trabalhar dentro dos seus muros. Agora a gente está buscando muito mais uma sinergia com o poder público, com outros setores, né? Então acho que esse é o caminho. Como é que vocês estão vendo isso em termos de futuro? Eu acho que esse é o futuro e não tem como a gente pensar em ações industriais, das empresas, né, da mineração, sem a gente pensar no todo. Isso é impossível, né? Mesmo por conta desse uso múltiplo de água. Então eu estou inserida dentro de um lugar. Eu não sou a única ali dentro, né? Vamos colocar assim, uma indústria qualquer, ela não é a única usuária ali dentro. Existem outros usos múltiplos de uma petrolífera, das pessoas, etc, etc. E isso tudo precisa gerar para que a sociedade gire, né? Então é interessante sempre a gente pensar nisso além dos nossos muros. Não é interessante, é essencial. Não tem como agir sem a gente pensar aonde a gente está inserido. Então, nem é só porque a gente quer, é porque realmente não tem jeito de ser diferente. Não tem outra forma, né? E quando a gente começa a pensar na amplitude dessas ações, isso é um ponto de decisão muito bom. A gente pegar toda a cadeia, né, estudar ali a pegada hídrica de cada coisa. Então, às vezes tem soluções muito fáceis, entre muitas aspas, soluções muito óbvias ali, mas quando você estuda a cadeia daquela decisão, às vezes você está ali economizando água, mas você está gerando um outro impacto. Um outro impacto. Né? Então, que não seja só água, né? Que seja de um particulado, que seja de uma energia a mais que você está gastando. Então, a gente tem que pensar sempre nessa cadeia mais ampliada, do início até o fim, da sua cadeia de valor até o seu cliente final, e também pensar no coletivo, porque não tem jeito de ser diferente. Muito bom, é isso aí, é o ciclo de vida do produto completo, a cadeia toda e principalmente a comunidade onde a gente está inserido, né? Exato. Muito legal, parabéns para a Vale por ser pioneira nesse sentido e acabar liderando um movimento, porque com certeza o que Vale e outras grandes indústrias fazem, o resto do setor acaba seguindo. É fundamental e acredito que isso ajuda inclusive a desenvolver o setor de saneamento, que está cada vez mais
buscando, né? Tem a questão da universalização, é necessário, e essa sinergia faz acontecer, talvez acelerar, o que é importantíssimo. Legal. Super obrigado aí pela conversa de hoje. Márcio. Gente, é só um pedacinho do que hoje aconteceu nesse painel. A gente volta com mais notícias depois aí.